Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Após conquistar com sobras o Carioca, o Flamengo prepara 5 reforços para o Brasileirão. José Boto revela a decisão do Flamengo sobre Jorginho e expõe reunião para agilizar a negociação. Flamengo vence o Palmeiras nos pênaltis e conquista o bicampeonato da Libertadores Sub-20. Flamengo anuncia que vai transmitir os jogos do Brasileirão para o exterior com a narração do João Guilherme. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Depois da festa com a torcida no Maracanã, os jogadores e a diretoria do Flamengo se reuniram na noite desse domingo para comemorar o título do Campeonato Carioca no Jockey Clube do Brasil, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Em um restaurante com música ao vivo e troféu de campeão, a festa particular do clube contou com a presença do presidente Luiz Eduardo Batista Ubap e de vários jogadores que compareceram com suas famílias, vestindo a camisa comemorativa pelo 39º título do estadual. O elenco rubro-negro folga nessa segunda-feira e se reapresenta na terça no Ninho do Urubu. O time só volta a campo no dia 29 de março, quando vai receber o Internacional de Porto Alegre no Maracanã, às 21 horas, horário de Brasília, em sua estreia no Campeonato Brasileiro. Nessa segunda-feira serão definidos os grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Às 20 horas, a Conmebol vai sortear os 8 grupos da Libertadores com participação de 7 times brasileiros, assim como nos 8 grupos da Sul-Americana. Na divisão dos potes da Libertadores, 4 clubes brasileiros estão entre os cabeças de chave: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. O Internacional está no pote 2 e o Fortaleza caiu no pote 3. Classificado na fase prévia, o Bahia ficou no pote 4. A divisão dos potes é baseada nos rankings de 2024 da Conmebol, cuja pontuação foi anunciada no fim do ano passado. O regulamento da entidade prevê que os times do mesmo país não podem ser sorteados na mesma chave, com uma exceção: caso um deles venha da fase prévia. Portanto, o Bahia pode ser encaixado em grupos com algum time brasileiro. Pote 1, Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing. Pote 2, Olímpia, LDU, Internacional, Liberdade, Independente Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. Pote 3, Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitário, Talleres, Deportivo Táchira e Universidade do Chile. Pote 4, Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, Santo Antônio, Bulu-Bulu, Bahia, Alianza Lima, Cerro Porteña e Barcelona de Guayaquil. Após o empate em 1-1 no tempo regulamentar, o Flamengo venceu o Palmeiras nos pênaltis por 3-2 e conquistou o bicampeonato da Libertadores Sub-20, se tornando o primeiro clube no continente a conquistar tal feito. Felipe Lima, que entrou no lugar do Felipe Tereza ainda no primeiro tempo, marcou para o Mengão. E Belé fez para o Palmeiras no tempo regulamentar. Nas cobranças, o goleiro Lucas Furtado, do Flamengo, e o Aranha, do Palmeiras, foram os grandes destaques. O goleiro do Verdão defendeu as cobranças do Iago e do Fabiano, enquanto que o Lucas Furtado defendeu as cobranças do Wagner e do Heitor e ainda viu Larson acertar a trave, o bastante para fazer com que o Mengão ficasse com o bicampeonato do torneio. O Flamengo foi campeão com Lucas Furtado, Daniel Salles, da Mata, depois Felipe Vieira, Iago, Carbone, Ryan Lucas, João Alves, depois Gustavo, Chola, Pablo Lúcio, depois Fabiano, Guilherme, Felipe Tereza, depois Felipe Lima. Felipe Tereza foi substituído ainda no primeiro tempo. Depois da partida, uma cena está viralizando nas redes sociais, porque o goleiro do Palmeiras, engraçadinho, comemorou a vitória antes da hora e se deu muito mal, virando uma piada na web.
Para o futuro próximo, uma das medidas do BAP, atual presidente do Mengão, é colocar o time sub-20 como uma espécie de extensão da equipe principal, seguindo a mesma linha de pensamento de futebol, criando uma espécie de DNA rubro-negro. Por conta disso, o técnico Kleber dos Santos será substituído por Nuno Campos, português de 49 anos, que foi escolhido pelo José Boto para seguir com os trabalhos à frente da equipe sub-20, com a missão de espelhar o que tem sido feito pelo Felipe Luiz entre os profissionais no time de garotos. A ESPN Brasil pôde saber que os auxiliares do português já iniciaram seus trabalhos de observação de outros times da mesma categoria nos últimos dias. A expectativa é que a nova função do time sub-20 seja oficializada pela diretoria do Flamengo ainda nessa semana. Com isso, o Kleber dos Santos, de fato, vai deixar o clube. Dessa forma, o rubro-negro deverá ter como categoria de base até o time do sub-17. Todo esse setor é comandado atualmente no clube pelo Carlos Noval. O Flamengo provocou o Fluminense nas redes sociais depois da conquista do seu 39º título do Campeonato Carioca da sua história, porque depois do empate nesse domingo, o rubro-negro publicou uma foto com a frase "é normal" nas plataformas digitais. A frase é comumente utilizada pelo Fluminense ao falar do Fla-Flu. Há uma música da torcida tricolor para citar o clássico, afirmando que ganhar Fla-Flu é muito normal. Aceita, tricolor, que dói menos. Na manhã dessa segunda-feira, o Flamengo realizou um evento na Gávea para a divulgação das novas contratações e novidades da Flamengo TV para essa temporada. Durante a coletiva, o Flamengo anunciou que vai transmitir ao vivo os seus jogos no exterior pelo YouTube, com a narração do recém-contratado João Guilherme, o Toca Música. Eu comecei a minha carreira no dia 8 de novembro de 1988. E nesse momento eu estou sentindo algo, profissionalmente falando, que eu nunca tinha sentido em nenhuma oportunidade. E eu já vivi, ainda bem, coisas muito legais. Iniciou lá o João Guilherme. É exatamente por isso que eu estou aqui, porque eu tenho convicção que esse projeto vai ser o início de uma nova era na comunicação esportiva do Brasil e vai ampliar e marcar muito a minha vida, concluiu lá o João Guilherme. Além dos jogos do Mais Querido, outros eventos serão transmitidos também pela Flamengo TV, como o sorteio da Copa Libertadores hoje à noite, treinos do futebol masculino, jogos do feminino, partidas do sub-20, jogos de basquete e outras novidades ainda serão reveladas. O julgamento do Lucas Paquetá começa hoje e tem previsão para se estender por 3 semanas. O meio-campista brasileiro do West Ham da Inglaterra responde a uma acusação formal da Federação Inglesa de Futebol, a FA, que em maio de 2024 o denunciou por suposto envolvimento em um esquema de apostas esportivas. Segundo a TV Sky Sports e o jornal The Guardian, o jogador de 27 anos, presença constante na seleção brasileira, corre o risco de ser banido do futebol caso seja considerado culpado. A denúncia da FA aponta que o Paquetá teria infringido as normas da entidade ao supostamente forçar cartões amarelos em 4 partidas da Premier League, contra o Leicester no dia 12 de novembro de 2022, contra o Aston Villa em 12 de março de 2023, Leeds United em 21 de maio de 2023 e o Bournemouth em 12 de agosto de 2023. Além disso, a federação acusa o jogador de descumprir a regra F3 relacionada ao uso de celular. Durante a investigação iniciada há um ano, o brasileiro entregou seu aparelho à FA, que o reteve por 2 meses para análise de registros. No período sem o dispositivo, o Paquetá adquiriu um novo telefone. Após a devolução do aparelho original, o meia o descartou. Quando os investigadores solicitaram o celular novamente, ele já não estava mais disponível, levando a confederação a acusá-lo de obstruir as investigações.
Desde o início do caso, o Paquetá nega qualquer irregularidade e garante que as informações são falsas. Ele afirma ter colaborado integralmente com a investigação e reitera a sua intenção de provar a sua inocência. Meus amigos e minhas amigas, além do seu like e da sua inscrição maneira, eu quero te pedir também para que você compartilhe esse programa com pelo menos 3 ou mais amigos e parentes flamenguistas, para que a gente cresça o nosso canal mais rápido e que a gente chegue logo nos 100 mil inscritos, que é o meu grande sonho. Então, bora lá, me ajuda aí. E se você conseguir um novo inscrito, coloca aí nos comentários que eu vou ter aí o maior prazer de te agradecer e de mandar aquele abraço para o nosso novo inscrito. Combinado? Muito obrigado pela sua ajuda, valeu! O principal objetivo da diretoria do Flamengo é buscar reforços pontuais, importantes para turbinar a equipe em setores que são vistos como necessários. Assim, o Mengão mira jogadores que disputaram os estaduais, bem como jogadores que estão livres de contrato. Mas tem uma prioridade para deixar engatilhada para a janela de transferências que vai acontecer no meio desse ano. Trata-se do volante Jorginho, que não vai renovar o seu vínculo com o Arsenal da Inglaterra e está perto de chegar à Gávea, como apontou recentemente uma matéria do Bola VIP Brasil. Contudo, a presença do empresário do jogador, que acompanhou a vitória do Flamengo sobre o Fluminense ontem aqui no Maracanã, chamou muita atenção de todos nós. Além de chamar a atenção, o agente do Jorginho fez com que o Boto respondesse indagações sobre a negociação. Enquanto comemorava o título no gramado, o Boto não fez mistério e mandou a real sobre a decisão tomada para agilizar a contratação do Jorginho. Ainda não conversamos, mas temos uma reunião agendada se referindo ao empresário do jogador. É importante destacar que o volante Jorginho tem contrato com o Arsenal até o final de junho desse ano. Aí depois ele vai poder sim se transferir para o Flamengo sem custos. Até então, Flamengo e Jorginho não chegaram ainda a um acordo em relação ao salário do jogador. Isso porque ele deseja receber 12 milhões de euros, quase 75 milhões de reais, mas está disposto a ceder. O Flamengo ofereceu no máximo 10 milhões de euros, livres de impostos, que custariam quase 83 milhões de euros. E o caminho para o Flamengo trazer o volante Jorginho parece cada vez mais aberto, né? Porque o jogador, que aguardava uma posição do novo diretor do Arsenal, mas o interesse desse dirigente em renovar o contrato com o jogador parece muito difícil, parece até nulo. De acordo com o jornalista Davi Ornstein, do The Athletic, o Andrea Berta, empresário italiano que se juntou ao Arsenal recentemente, não quer renovar com o Jorginho e com o Thomas Partey. Ambos os jogadores devem mesmo deixar o clube inglês gratuitamente no meio do ano, quando os contratos vão se encerrar. O jornalista ainda indica que os ingleses estariam mirando o Bruno Guimarães e o Martin Zubimendi. Por isso, os dois meias devem mesmo abrir espaço no elenco. A imprensa inglesa também lembra a todo momento que o Jorginho estaria discutindo um contrato com o Flamengo. Portanto, o caminho está cada vez mais aberto, já que o Arsenal não deseja manter o Jorginho no seu elenco, o que aproxima demais o jogador com o Rio de Janeiro e, obviamente, com o Mengão. O Felipe Luiz disse ao longo do Campeonato Carioca, em entrevistas coletivas, que não iria forçar e desgastar o elenco, mesmo que isso custasse o título do Flamengo. Ele assumiria essa responsabilidade. Não custou e nem foi preciso ir até o limite para conquistar o bicampeonato após uma vitória em um empate contra o Fluminense. Campeão com sobras, o time ainda vai contar com reforços para o início do Brasileirão daqui a 2 semanas. O Flamengo sofreu com lesões nesses primeiros meses, com 7 jogadores desfalcando o time no decorrer do Campeonato Carioca. E, mesmo assim, não encontrou dificuldades para conquistar o seu 39º título estadual. Sob o comando do Felipe Luiz, o time somou 9 vitórias e 2 empates. No início do torneio, com o time reserva comandado pelo Kleber dos Santos, foi uma vitória, um empate e 2 derrotas.
O Flamengo acumulou 3 goleadas por 5-0 ao longo da competição. 2 jogadores que não disputaram a final do Carioca vão reforçar aí o Flamengo na estreia contra o Internacional do dia 29. Danilo e Bruno Henrique. A previsão é que ambos, com lesões na coxa direita, voltem a treinar com o grupo já nos próximos dias. Além disso, outros 2 jogadores deverão estar 100% à disposição para o primeiro jogo do Brasileiro. Os atacantes Michael e Cebolinha, recuperados de lesões na coxa esquerda e na direita, respectivamente, foram relacionados para a final do Carioca, mas não tinham condições de começar jogando. O Michael foi utilizado no segundo tempo da partida. Juninho é outro que vai aproveitar o tempo sem jogos para se recondicionar fisicamente. O jogador que marcou um dos gols na vitória do jogo de ida e entrou bem na finalíssima com as 2 assistências para 2 gols anulados, tinha se recuperado recentemente de um edema na coxa direita e ainda não se sentia preparado para ser titular do time do Flamengo. São 5 jogadores para aumentar as opções do Felipe Luiz nesse momento de decidir a escalação do Flamengo nas rodadas iniciais do Brasileirão. As 2 semanas sem jogos vão ser ainda fundamentais para descansar alguns jogadores que tiveram mais minutagens na reta final do Campeonato Carioca. O Felipe Luiz conseguiu colocar em prática o controle de minutagem nos 11 jogos do time principal no Carioca. O técnico rodou o elenco e utilizou praticamente todos os jogadores, incluindo alguns garotos da base, com o objetivo de evitar o desgaste antes do Brasileirão, que é a sua prioridade absoluta. O estadual foi apenas considerado como uma pré-temporada estendida. O time ainda vai ganhar outros 2 grandes reforços nos próximos meses. Vinha e Pedro, que sofreram graves lesões e passaram por cirurgias no ano passado, seguem se recuperando muito bem, obrigado. O lateral esquerdo já tem feito trabalhos com a preparação física no campo, mas ainda tem um caminho a percorrer. O centroavante já até fez aquecimento com o restante do grupo, mas só deve ser reintegrado aos treinos no final desse mês. A expectativa é que o Pedro volte a jogar em abril. Seja muito bem-vindo, Pedrão. Excelente notícia. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão campeão!